A saga Cell de Dragon Ball Z é uma merda. Ok, talvez uma merda seja demais, mas ela definitivamente tem alguns erros que afetam a qualidade da saga como um todo. E eu vi vários vídeos sobre reescritas de saga de Dragon Ball Z, mas nenhuma brasileira. E até onde eu vi, não se tratavam da saga Cell. O máximo que eu via da saga Android e como seria a saga Android que o Akira Toriyama queria, né? E, bem, da saga Buu. E a saga Buu. A gente vai falar sobre ela aqui. Mas primeiro vamos falar da Cell. Enfim, eu sou o Isa. E fica aqui que eu vou fazer umas mudanças cosméticas que não afetam a história demais. E não vai ter o Tenshinhan contra o Vegeta aqui. Rapidamente sobre uma regra que a gente vai estar mudando antes de iniciar e também algumas explicações. Eu tô levando em conta nessa história e todas que eu vou fazer de Dragon Ball que uma pessoa só pode ser revivida pelas esferas do dragão uma vez. O que muda é quais esferas do dragão estão sendo usadas para isso. Por exemplo, podem ter usado as esferas do dragão na Terra e depois de Namekusei para reviver o Yantia, mas depois disso não tem mais como reviver ele. Também falamos sobre o Android 16, além do chip de explosão, tá acoplado nele um de não machucar os outros androides. Isso explicaria um ponto que eu sempre fiquei muito pensante sobre Dragon Ball Z, do porquê que ele simplesmente não acabou com o Cell quando ele teve chance. Já que obviamente ele era bem mais forte do que ele. A Bulma ia tirar esse chip junto com o da explosão quando isso fosse acontecer lá na saga original. Agora que a gente já tirou isso da frente, eu gostaria de falar que a saga Cell é uma das minhas preferidas, tirando do Freeza, que pra mim é a melhor, ou a saga de Namekusei, como você queria chamar. O início dela seria exatamente o mesmo. O Trunks do futuro ia aparecer, falar com o Goku e avisar que os androides iam chegar. Ele fala que é o filho do Vegeta e pra mim isso é o suficiente pra fazer o Goku acreditar em tudo que esse maluco diz. Ele é filho exatamente do Vegeta com a Bulma. Ele não pode ser ruim. Pô, é a Bulma, cara. No final as mudanças não iam demorar muito pra acontecer, porque me explica, por que que o Goku, mesmo depois de ouvir que ele ia ter uma doença no coração, decide simplesmente que ele ia lutar com o Android 19 e 20? Porque explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. É sério, foi a coisa mais irritante, uma das coisas mais irritantes que eu vi, quando eu tentei reassistir essa saga. Pelo amor de Deus, cara. Parece que foi só um bagulho pra dizer que o Goku é burro e não pensa nas consequências do que ele faz. Imagina se ele tem um ataque cardíaco ali mesmo. Ele cai no chão porque ele usou o Super Saiyajin. Era o fim pra todo mundo. Não teria o que fazer. Ele teria caído duro no chão que nem bosta. E sim, a saga Cell é sobre erros. Ela inteira feita de erros. O Kuririn não estourando o controle quando ele teve chance, a 18 não fugindo quando ela teve chance. Mas, nossa, realmente, muitas coisas não teriam acontecido se não fosse pelos erros dos personagens. Mas esse erro só deixa o Goku com cara de idiota, como se ele não pensasse nas consequências do que significaria ele morrer ali. Eles teriam que enfrentar os androides superpoderosos, que o filho do Vegeta voltou do futuro porque ele não conseguiu vencer eles, mesmo sendo Super Saiyajin, e agora eles estavam sem o Goku, tendo que procurar as esferas para reviver ele. Se isso fosse possível, né? Já que o próprio Trunks fala que eles eram absurdamente fortes e que não ia dar pra dar esse mole de procurar a esfera do dragão, mano. Mas esse erro é bem simples de resolver. Na minha versão, o Goku ia colocar a mão na consciência e dizer pro Piccolo lutar, já que ele sabia exatamente a força que o Piccolo ia ter, já que ele estava treinando com ele e com o Gohan. O Piccolo podia até reclamar que ele tá sendo medroso, mas o Goku ia brincar, perguntando se ele tava com medo deles. A partir daí a luta ia ocorrer normalmente, até com o Vegeta chegando no campo de batalha, observando a luta dos vermes de poder baixo. Nisso, o Android 19 ou 20, eu sempre me piro nas numerações. O Dr. Gear ia ver que o 19 estava jogando pior. E ele ia tentar interferir injustamente, que ia ser quando o Vegeta ia revelar que conseguiu a transformação de Super Saiyajin. E como o Goku ainda tá ali no campo de batalha, ia ter uma cena que nem na saga Freeza, que o Vegeta diz: então você finalmente se tornou Super Saiyajin, não é? Só que dessa vez
o contrário, é o Goku que fala: ah, então você finalmente se tornou um Super Saiyajin, então você conseguiu, não é, Vegeta? Logo depois disso, o Vegeta ia dizer que eles ainda iam lutar e que ele ia humilhar ele. A luta em si dos androides ia acontecer normalmente, até que o Goku, que estava observando a luta, ia começar a demonstrar sinais da doença do coração. Isso dá a deixa pro Android 20 aproveitar do oportunismo disso, já que todo mundo ia provavelmente estar prestando atenção nisso, e fugir, indo ativar os androides de 17 e os 18. Depois disso, a saga Cell ia correr normalmente por um bom tempo. E, pra ser sincero, essa saga é muito interessante, ela é cativante em mais de um sentido, cara. O Vegeta sendo doutrinado pela 18, a luta do Piccolo contra a 17, o Ten Shinhan colocando o Cell no lugar dele, mesmo sendo o personagem secundário. Cara, teve muitos pontos bons, muitos mesmo, mano. Mas, voltando com as alterações, a gente tem a luta do Vegeta vs Cell, onde o Trunks, mesmo tendo vindo de um futuro distópico, onde tá tudo totalmente ferrado, decide que ele não vai usar o Super Saiyajin Grade 3 pra não ferir o ego do pai dele, gente. Coitadinho. Vamos alterar isso daí, vamos. O Trunks anteriormente ele já tinha demonstrado a preocupação de não deixar os androides ficarem ainda mais fortes, e não seria diferente agora com o Cell. Ele ia aumentar o Ki dele e ir pra cima do Cell, mas o Vegeta ia acabar segurando ele, e aí sim ia iniciar uma luta épica de pai e filho. E, cara, uma luta de Trunks versus Vegeta na saga Cell. Cara, isso ia ser simplesmente genial. Enquanto essa luta estivesse acontecendo, o Cell ia aproveitar a deixa e ia finalmente ir pra cima da 18 e absorver ela. Isso não ia ter acontecido porque ela ficou parada na ilha ao invés de fugir e observando a luta do Vegeta com o Cell. Exatamente nesse momento que o Trunks ia ficar desolado. O cara tinha falhado em absolutamente tudo. Ele não impediu os androides, ele não impediu o Cell de ficar na sua forma perfeita. Cara, em pura frustração, desespero e raiva extremas, ele usa o Super Saiyajin Grade 3 na força máxima para ir para cima do Cell perfeito. A luta ia acontecer exatamente como acontece no anime, mas com o Vegeta impressionado com o poder do Cell e provavelmente com medo que ele e o seu próprio filho morreriam puramente pelo seu ego, puramente por um erro dele. Seria aí que ele ia desafiar o Cell no corpo dele, no novo corpo perfeito, pro exatamente o que ele faz no anime, um Final Flash. Só que dessa vez ele ia usar todo o seu poder. Ele viu de camarote o erro do seu filho, que era a falta de velocidade, mas pro que ia acontecer ali, ele não ia precisar. Ele entra na grade 3 e ele carrega um Final Flash super potente contra o Cell, mas que, como no anime, acaba sobrevivendo no final. A partir daí, as mudanças elas só voltariam a acontecer no treinamento do Goku com o Gohan. Eu conversei com um amigo meu antes de eu fazer o vídeo e a gente concordou que o Super Saiyajin 2 é uma coisa que deveria ser exclusivamente aos Saiyajins híbridos. Ou seja, o Goku estava treinando não para superar o Super Saiyajin, coisa que seria impossível, mas sim para que ele conseguisse controlar os seus sentimentos dessa forma e que ele não gaste tanta energia, assim como no original. Com exceção de uma diferença. Uma das técnicas mais esquecidas e ignoradas do Z foi justamente o Kaioken. Para mim, ele não duplicaria o multiplicador da forma Saiyajin, como muitos dizem, mas somente o poder dela, como esperado. Na luta com o Cell, o Goku ia usar todas as técnicas dele. Ele ia lutar até exaustão e inclusive ele ia ativar o Kaioken duplo, destruindo o corpo dele de uma maneira avassaladora. Mas não tinha outro jeito, cara. Ele ia ter que usar o seu filho como salvador da Terra, mesmo que ele não quisesse isso. Eu acho que o Goku é um pai melhor do que eles falam, e um ponto pra isso é que nessa versão ele ia falar pro Gohan sobre o plano, ao menos citando que ele tem um grande poder latente, sabe? Piccolo ia perguntar se ele estava louco e o Gohan mesmo ia explicar que acha que sabe o que o pai dele estava querendo fazer e que ele ia ser sobre que essa luta, que ele ter desistido disso, ia ser justamente sobre o Gohan despertar o poder latente dele, mesmo que ele não soubesse como fazer isso. O Goku ia abraçar o seu filho
ia dizer que o poder total dele já tinha sido usado e não tinha sido suficiente para derrotar Cell, que ele foi fraco para proteger a Terra, mas que Gohan conseguiria. Ele seria o grande salvador. A partir daí a luta ia ocorrer normalmente. Gohan pensaria nas inúmeras formas em que ele poderia despertar o seu poder, tudo sem sucesso, até Cell destruir o androide número 16 e finalmente enfurecer Gohan, dando lugar àquela cena maravilhosa. Gohan luta com o Cell, humilhando ele, brincando com ele, dizendo que ele deveria sofrer por tudo que ele fez, ao invés de acabar com a luta de uma vez. Goku implora que o Gohan faça exatamente isso, acabe com a luta, porque ninguém sabia até que ponto que o Cell iria para ganhar aquela luta. Ele já tinha quebrado uma das suas regras no meio da luta, então ninguém sabia até onde ele estava disposto a ir. É aí que do fundo da mente do Trunks surge a memória do futuro dele, do desespero que eles se afundaram cada vez mais, do Gohan morto, da impotência de não poder fazer nada é aí que ele se sente oprimido novamente. Ele estava na beira de um precipício. O Cell poderia ficar mais forte como ele já fez antes enquanto ele estava enfrentando o Vegeta, ou mesmo ele poderia explodir a Terra a qualquer momento. Ele fala pra si mesmo enquanto se transforma em Super Saiyajin grade 3, elevando o Ki ao máximo. Eu não vou deixar todos morrerem. Não de novo. Eu não vou ver tudo acontecer de novo. Gohan, obviamente, voltaria a atenção ao Trunks, parando de olhar pro céu, e depois disso, num raio semelhante ao do Freeza, atravessaria o coração do Trunks, enquanto o céu diz: "Cala a boca, inseto idiota." O Vegeta, ao ver tudo isso, ele sente todos os sentimentos ignorados que ele tinha ignorado a saga inteira virem à tona. Ele fingia que não se importava com filho e esposa, ele queria se afastar ao máximo dessa vida, dessa família, desses sentimentos, mas quando ele vê seu próprio filho morrer do mesmo jeito que ele morreu e ouvir as mesmas palavras que o Freeza disse pra ele antes de matar ele, o Vegeta se enfurece. Seu Ki aumenta, ele se transforma em Super Saiyajin e vai pra cima do céu, que diz: "Outro inseto, não tá vendo que eu tô ocupado?" Enquanto ele desfere outro ataque de energia em Vegeta. O Gohan acaba se metendo na frente e protege o Vegeta, mas machucando seu braço e o deixando sem 100% do poder dele, assim como acontece na saga original. O Vegeta se sente humilhado e culpado pelo Gohan ter se ferido por culpa dele. Gohan, voltando a prestar atenção em Cell, que tá sorrindo numa postura séria de combate dessa vez. Gohan dessa vez acaba lutando com Cell de uma maneira mais séria, ferido, com a intenção de o matar, já que um de seus amigos tinha morrido por sua culpa. Cell ainda não seria capaz de matar Gohan, mesmo dando mais trabalho para ele. Enquanto lutam, Gohan danifica a cabeça de Cell, o fazendo cuspir Android 18. Cell, desesperado por ter perdido aquela luta, ser levado ao limite e agora humilhado a ponto de perder a sua forma perfeita, acaba preparando sua explosão. Ele ia explodir a Terra inteira e não havia nada que os guerreiros Z pudessem fazer. Nisso, Goku sorri e diz que só tinha pensado em um plano que pudesse salvar todo mundo ali. Ele se teletransporta para perto de Cell e conforta Gohan. "Você lutou bem, filho", diz ele. Diz pra sua mãe me perdoar, eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. E ao dizer pro seu filho se cuidar, ele se teletransporta com Cell até o planeta do Sr. Kaiô. No final da luta, a gente tem o Gohan frustrado, porque não só o Trunks tinha morrido, porque ele não tinha acabado com o Cell de uma vez, mas também o seu pai. Ele chora enquanto todo mundo ali conforta ele, e ele desaba no choro enquanto o Piccolo abraça ele, dizendo que ele tinha feito o máximo que ele podia. Todo mundo sai do campo de batalha, mas Vegeta é o único que fica. Ele se sentia frustrado, ele tinha sido superado pelo pai e filho, e ainda mais o Goku teria morrido sem chance de ser revivido, e agora ele estava sozinho ali. Ele nunca mais ia lutar. Gohan chega em casa acompanhado por Piccolo. Ele tá machucado, cabisbaixo, a Titi corre e abraça ele, chorando,
porque tinha pensado que ele tinha morrido. Ela então pergunta onde é que estava o pai dele e ele desaba chorando enquanto ele abraça ela, dizendo que tinha sido culpa dele. Ela abraça ele ainda mais forte enquanto chora, diz que não tinha sido culpa dele, que ele era um bom garoto e que ele tinha feito o máximo que ele podia. O Goku não seria revivido não porque ele não quer, mas porque ele já tinha sido revivido outras 2 vezes. Ele teria morrido, obviamente, na saga Saiyajin e a outra em Namekusei, onde pediram com as esferas do dragão para que ele fosse revivido, assim o revivendo mais uma vez com cada esfera. E isso fez ele parar no planeta mais próximo habitável, perto de Namekusei e Ardrat. Nos anos depois disso, o Gohan ia ficar traumatizado das lutas e decide focar bem mais nos estudos. Titi ficaria muito brava com Piccolo e ia querer afastar toda essa vida de luta dos seus filhos, Gohan e Goten, porque ela já tinha perdido demais com as lutas, tinha perdido o próprio marido. Piccolo entenderia que ele não era mais bem-vindo ali, que não era mais o lugar para ele, e ele se despediria de Gohan, indo visitar a Bulma, pedindo uma nave, onde ele iria até Namekusei aprender mais sobre suas raízes e cultura. Alguns anos depois, boatos de um indivíduo super poderoso chamado Super Saiyaman circulam pela cidade. Será que as ameaças à Terra ainda não acabaram? Bem, eu espero que tenham gostado e entenda que essa é minha visão sobre a saga. Não estou dizendo que ela é ruim e nem que o anime é ruim. Na verdade, muito pelo contrário, eu amo esse anime pra caramba. E eu não levei o poder de luta em conta, já que o próprio Akira, que Deus o tenha, não usava mais isso. Enfim, eu sou o Iza. Até a próxima. Tchau.